Olá, meu nome é Diana Demarque, eu sou professora de corte e costura e hoje vou te ensinar a costurar esse shorts clochard. Esse shorts ele é fácil de fazer, ele não tem zíper, ele não tem botão, ele não tem nenhum tipo de abertura que vai gerar uma dificuldade maior. Então, o fechamento dele tá no elástico que fica na cintura e que dá esse franzido especial. O meu shorts foi costurado em uma malha que chama malha crepe. É uma malha creponada, um pouquinho mais densa, um pouquinho mais estruturada. Mas é um shorts que vai ficar bem em sarja, em neoprene, até em viscose, vai deixar ele mais soltinho e vai ficar ótimo. Essa aula faz parte do mês especial exclusivo de shorts da Escola de Costurar e os moldes em tamanho real, que vão do tamanho 36 ao 54, estão disponíveis lá na plataforma da Escola de Costurar e também na plataforma CMC no bônus de moldes. E vamos começar pelo corte da nossa peça. Observe o sentido do fio para que você possa ajustar o sentido paralelo à ourela ou à dobra do tecido. E você pode cortar nesse molde sem medo, porque ele já tem margem de costura. Se você puder ter uma tesoura como essa, que é uma tesoura nesse formato, né, nesse ângulo, você veja que eu consigo fazer o corte sem a necessidade de levantar o molde, nem o tecido da mesa, e isso garante que fique um corte melhor, mais preciso, mais adequado. É no molde também que estão as informações de elástico, o tanto de tecido que você vai precisar e todas as informações técnicas. Vou cortar aqui o nosso cos, o cos é em duas partes, e tô cortando também a tira para fazer aquele cintinho. Também temos o nosso bolso embutido, que ele tem que ser cortado em 4 partes. Aqui eu vou tirar 2, e daí já vou pegar mais tecido para cortar as outras 2 partes do nosso bolso embutido. Então não tem segredo, porque a peça já tem margem de costura, é só você seguir aí bonitinho com capricho que vai dar tudo certo. Para começar a costura, a primeira coisa, eu vou pegar aqui o meu shorts, o molde tem piques, nesses piquezinhos que são um triângulozinho, eu faço também uma marcação no tecido, para poder colocar o meu bolso aqui direito com direito, os piquezinhos do bolso e do shorts bem encontrados. E com uma caneta fantasminha, eu vou fazer aqui, ó, cerca de 1 centímetro em cada pique e uma linha reta aqui. Vou mostrar mais de perto para você conseguir observar. A caneta fantasminha, ela me permite apagar ela depois com o ferro quente, mas olha a marcação que eu faço. Exatamente por cima disso, eu vou passar também a costura. Depois que eu passei a costura, eu faço aqui uma marcação em ângulo, porque aqui eu vou dar mais um pique, abrindo esse ângulo de forma que eu consiga virar a minha peça e deixar ela caprichada aqui para a parte de trás. Então, viro aqui meu bolso, olha só, ele já vai formar aqui, ó, esse espaçozinho, que é justamente o nosso bolso embutido. Ajusta aqui, prende com o alfinete, porque a gente vai passar uma costura agora aqui, fazendo um pesponto nesse bolso aqui, ó. Um pespontinho com cerca de meio centímetro de margem, né? Só para ele aparecer bonitinho, ficar ajustado, principalmente se você estiver usando um tecido como o meu, que é um tecido que não tem como você passar ferro e ele ficar vincado. Então fica muito bom fazer esse pesponto aqui ao redor dessa primeira parte do bolso. Olha aqui como fica. Repita nas 2 partes do shorts, tá? Aqui agora eu vou com o contrabolso, que é essa outra parte que ela encaixa perfeitamente, porque ela é igual aqui. Posso alfinetar, porque eu vou passar uma costura aqui, ó, ao redor dela, separado do bolso, tá? É uma costura pra gente fechar um bolso com outro, né, a parte da frente, a parte de trás, que ele fique realmente um bolso que a gente possa colocar celular, dinheiro, carteira, nossa mão e não tenha problema. E o acabamento da minha peça, eu não estou fazendo no overlock, estou fazendo toda no zigue-zague da própria máquina, com a linha que é da cor do tecido, e vocês vão ver que também fica caprichado. Olha aqui, ó, esse aqui é o zigue-zague que eu fiz para dar acabamento no meu shorts, que não desfie, né, que fique esse acabamento interno muito bonito, muito caprichado. E olha aqui como fica o bolso depois que a gente põe o contrabolso. Ele volta a ter essa partezinha. Agora eu vou pegar a outra parte da frente, que já tem bolso também, e vou fechar aqui o gancho. Então, só passar uma costura nessa parte aqui, onde ele se encontra aqui, ó, o meu gancho. Passo isso na parte da frente, que é essa aqui, e na de trás, a mesma coisa. Olha só, fechei o gancho.
E agora eu coloco direito com direito, bem caprichado para eu fechar as laterais do nosso shorts. A lateral aqui agora tem o bolso, né? Então, você tem ali, tomar um cuidado aqui, vou passar aqui sem passar por cima da costura do pesponto que eu fiz. Então, eu junto bem certinho a lateral, vou sentindo com o meu dedo aqui onde começa o bolso, para que eu passe uma costura bem rentinha aqui, né? Passo por esse ângulo, passo uma costura bem rentinha, sem correr o risco de passar por cima do bolso, senão ele não vai abrir depois, né? Vai ficar tampado. Então, passo essa costura aqui até fechar totalmente a lateral de um lado e do outro também. Fechando as duas laterais, faço o zigue-zague e depois venho aqui para fechar o entrepernas, né, o nosso gancho. Então, junto certinho aqui, costura com costura e uma costura para fechar o entrepernas. Depois é só fazer uma bainha nessa parte de baixo, uma bainha simples, dobrando 2 vezes para dentro dessa forma. Então, venho aqui, dobro uma vez, dobro mais uma vez e passo uma costura aqui, fechando essa bainha. Também não tem segredo, é fácil de fazer, o shorts ele é bem retinho nessa parte, funciona muito bem. Se você precisar, você pode alfinetar, né, para que ele fique bem ajustadinho antes de você passar a costura, se você não tiver muita prática. E a gente já vai para o cos. O cos eu vou colocar assim, ó, direito com direito dessas duas partes e passar uma costura na lateral, transformando em uma só. Então, passo uma costura aqui e uma costura aqui também. Passei a costura, eu posso dobrar ele assim, ó, que ele é um cos dobrado, e eu vou vir com o meu elástico. A medida do elástico está descrita no molde também, mas você sempre pode medir ela na sua cintura, se você achar melhor. É um elástico de 4 centímetros e veja que ele é menor do que o cos. Então, nessa partezinha aqui de cima, eu vou passar uma costura aqui antes de pôr o elástico, para dar aquela partezinha do clochard. Então, deixei aqui cerca de 1,5 centímetros, olha só. E aqui agora eu vou para a máquina passar uma costura, antes mesmo de colocar meu elástico. Vou lá então, com o meu calcador aqui, só vou passar uma costura, fazendo essa primeira parte do cos, que vai ficar bem franzidinha na parte de cima, assim, né? Que dá aquele aspecto de clochard que a gente conhece e tanto gosta. É uma coisa que também não tem segredo, vai passando com cuidadinho, com paciência, para que fique bem certinho, todo do mesmo tamanho. O cos não é tão grande assim, então, para fazer uma circunferência completa, fica fácil. E terminando de fechar aqui, de fazer esse detalhe, eu já posso pegar meu elástico e passar uma costura nele aqui, prendendo ele, para que ele também fique um círculo. Nessa costura eu gosto de fazer um retrocesso, assim, faço retrocesso, faço bastante para não ter perigo de arrebentar, né, já que é um elástico, essa costura e abrir meus shorts. Veja que o elástico é menor que o cos, tá aqui meu cos, e o que eu vou fazer? Eu vou dividir o elástico em 2, então vou marcar aqui com alfinete, desse outro lado aqui eu coloco ele bem presinho aqui, e eu vou passar uma costura prendendo o elástico bem por cima dessa costura aqui que já existe. Então, vou alfinetar. E do outro lado, a mesma coisa. Vou colocar a outra metade aqui, bem certinho nessa costura que já existe. Vou alfinetar, só para prender o meu elástico dos dois lados. Então, aqui e aqui também. Olha só, aqui já tá preso, tá vendo? A costura ela foi tão em cima da costura que já existia que praticamente não dá para ver. É esse o nosso objetivo. E o elástico tá ali dentro preso. Agora, eu vou pegar o meu elástico e passar uma costura aqui no meio, todo no meio dele. Só que eu tenho que esticar o elástico para que ele fique exatamente do tamanho do tecido, né? Então, estico o elástico para que ele fique do tamanho do tecido e passo a costura. Vou fazendo isso, esticando o elástico, ajeito ele bem certinho e passo a costura. Naturalmente, ele vai franzir o tecido depois, olha só. Então, estico o elástico, você veja que até a minha máquina está querendo caminhar aí. Estico o elástico e passo essa costura no meio. Ele dá um aspecto muito legal para esse tipo de cos, sabe? Um aspecto bem profissional, assim. Então, cheguei aqui onde meu elástico está preso também, na lateral. Vou esticando, passando a costura, fazendo meu elástico aqui com todo o cuidado do mundo. Não tem segredo, melhorei um pouco aqui a luz para que vocês conseguissem ver melhor, não ficasse tão claro. Vou puxando e passando a costura. Puxando e passando a costura. Olha só. Todo ao redor da minha peça até formar o meu cos. Você veja que eu já estou pregando elástico antes mesmo de esse cos chegar perto dos shorts em si. Tá aqui, ó.
esticado, ele não arrebenta ponto, porque o elástico foi costurado esticado. Do outro lado a mesma coisa, ele fica perfeitinho. E agora sim eu venho com meus shorts. Eu vou distribuir bem em 4 partes aqui, né? O elástico ali eu coloquei em 2 partes, mas aqui no shorts eu vou dividir em 4 partes para que eu consiga distribuir bem. Então, coloco aqui pelo direito do meu shorts, arrumo, coloco todas as partes bonitinhas aqui, direito com direito dos shorts, né? Dividido em 4 partes. Tudo onde tem alfinete ou a costura é uma das partes, porque depois na hora de costurar, ele fica bem distribuído ao redor dos shorts. Então, arrumei aqui. Agora é só passar uma costura, sempre esticando, cos e passando a costura. Esticando, cos e passando a costura, para que ele fique bem distribuído. Tomo cuidado aqui para ele não sair, né? Como a gente tá lidando com elástico, às vezes baixar a agulha é a melhor solução. Então, puxo, passo a costura prendendo o cos na peça. Puxo, passo a costura prendendo o cos na peça. Depois ali, nessa sobra que tem ali, eu também vou passar um zigue-zague para dar esse acabamento, né? Deixar bem caprichado todas as partes da nossa peça. Veja que não tem segredo, né? É só você fazer com carinho que vai dando certo, vai ficando bonito, vai ficando charmoso. Agora a nossa cinta, olha só, eu dobrei ela no meio, passei uma costura deixando só uma pequena abertura bem ali no centro. Então, dobrei ela, direito com direito, fui passando uma costura e só deixei uma abertura aqui no centro para poder desvirar. Aí eu desviro um lado, desviro o outro também, tô fazendo com o auxílio da tesoura, mas existe também material que é exclusivo para isso, né, que você não precisa usar tesoura, mas a tesoura também funciona, dá certo. E venho até aqui, na abertura que eu deixei, para puxar tudo para o direito e deixar a nossa peça bem bonitinha. Agora eu arrumo as pontas bem arrumadinhas e nesse meio aqui eu faço pontinhos à mão para terminar de costurar. Esse aqui é um passante, onde essa cintinha vai passar. Então, eu costurei, retirei o excesso, tem cerca de 1,5 centímetros ali a separação da costura. E com um pregador desse de fralda aqui, ó, ou um passe elástico também funciona, eu vou desvirar, virar ele todo para o direito para que fique bonitinho, como um rolotê, né? Então, puxo aqui, desviro ele todo para o direito. Agora eu vou vir aqui e vou fazer tirinhas dele, porque eu tenho 4 passantes que estão marcados nos shorts. Tô fazendo 4 tirinhas com cerca de 9 centímetros cada uma. Um pouquinho maior do que realmente eu vou precisar, mas é importante. Agora, em cada marcação que eu tenho lá no meu shorts, eu vou pregar um deles. Então, olha só, prego ele virado para cima, dessa forma. Tiro aqui o excesso, as linhas. Depois eu vou virar ele para baixo. Eu passei ela bem em cima dessa costura aqui, ó, tá? Viro ele pra baixo para que ele fique do tamanho certo aqui. Tá vendo que tem um excesso, né? Não faz mal, depois a gente vai cortar esse excesso. Então, aqui passo uma costura também, com um retrocesso, e olha só como ele fica pra gente passar nossa cinta e amarrar nossos shorts. Então, tiro esse excesso aqui que eu falei pra vocês, e tá aqui, um passante feitinho. Desses eu tenho 4, 2 na frente e 2 atrás. Muito obrigada por ter assistido essa aula. Já deixa aí seu like, já se inscreve nesse canal para não perder mais nada e me siga no Instagram. Todos os dias eu tô por lá respondendo perguntas, interagindo com vocês. Tem sido muito divertido. Um grande beijo e até a próxima.